todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje abordando um tema muito importante e muito sério, mas que traz várias curiosidades, que é sobre a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. Por isso, tenho aqui ao meu lado hoje o professor de Libras, Gabriel Campi, também tem um mestrado na área. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigada, Mariana. Você falou, na verdade, tudo já. É extremamente importante esse assunto, Libras, língua brasileira de sinais, e ao mesmo tempo ela traz algumas curiosidades, algumas particularidades que acaba distanciando, né, esse tema das pautas principais que ela devia estar, como educação, cultura, a questão social, e aí a gente está aqui para esclarecer isso e tirar algumas, curiosidades aí da pauta. Gabriel, cada vez mais a gente vê, né, ou seja no teatro, na televisão, né, em eventos públicos, a gente vê aí um tradutor, né, e aí você vai me dizer se é assim que se refere, né, a essa pessoa que fala em Libras, que inclusive é um idioma, que é uma outra curiosidade que você vai trazer pra gente. Mas antes de tudo, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é muito difícil aprender Libras? Porque parece que é difícil. Bom, eu tenho um irmão surdo com anos de diferença, então eu cresci nisso, né? Convivendo com pessoas surdas, conhecendo a cultura surda e acabei me desenvolvendo na questão de Libras como um segundo idioma para mim mesmo, mas ele é um idioma como qualquer outro. Então, assim como você disse, ele é uma língua estruturada, então você tem gramática, sintaxe, você tem a própria estrutura dela, né? No sentido de semântica, então ela é estruturada como qualquer outra língua no mundo, só que ela é um idioma também, e isso é uma coisa interessante de se falar em relação à diferença entre língua e idioma. Sim. Porque idioma é quando ela é baseada numa nação, né? Então, assim, línguas a gente tem diversas no país, mas a gente tem duas que são conectadas diretamente à questão da nacionalidade, né? Do Brasil como um todo, que é a língua portuguesa, que é o que os brasileiros costumam e aprendem e falam, e a língua brasileira de sinais. Em 2002, teve uma lei de número 10.436 que cria, na verdade já existia, mas torna a Libras um meio de comunicação legal. Então ela passa a ser um meio de comunicação estruturado, legal e utilizado por um grupo, na lei até fala um grupo específico de brasileiros, denominados surdos, né? Enfim, mas em nenhum momento fala que é a segunda língua oficial do país. A gente pode entender como uma língua oficial do país, sim, apesar de ter várias discordâncias de estudo, mas no meu mestrado eu pontuo essa questão, mas assim como a língua portuguesa. Então, assim, a língua portuguesa também está lá na Constituição, também é questão oficial para um grupo de brasileiros que, vamos dizer, denominados ouvintes, mas a gente pode dizer com clareza que uma pessoa que ouve, que fala normalmente, se ela fala língua portuguesa, ela está falando 50% dos idiomas do país, porque a gente tem a Libras, que é uma língua também regulamentada, que em 2005, aliás, é o decreto 5626, se eu não me engano, ela regulamenta justamente a atividade dessa língua, desse idioma, em profissões e em locais, passando a ser obrigatório em hospitais, em alguns lugares públicos, na questão de teatro, igual você comentou, em algumas questões culturais, e aí a gente entra numa particularidade do profissional intérprete, que na verdade ele é chamativo, né? É tradutor e intérprete de Libras. Ele interpreta e ele traduz, porque você pode fazer uma coisa simultânea, onde você está fazendo a interpretação, que geralmente no teatro ou numa janelinha que tem ali alguém fazendo algum pronunciamento ao vivo, então está tendo a interpretação, que é um profissional regulamentado, né? Uma profissão mesmo específica para isso, e esse mesmo profissional ele pode fazer a tradução. Então, às vezes, pegar um texto escrito e traduzir para Libras, né? Assim como que aí ele vai seguir a pé da letra o que está lá, assim como algum vídeo gravado. Então, se a gente gravou aqui e depois passa para um intérprete, ele vai fazer a tradução, a interpretação, se ele estivesse ao vivo. Mas, a grosso modo, se a gente fala intérprete de Libras, é esse profissional que inclui nessa regulamentação também a atividade dele, e por aí vai. Hoje em dia tem várias leis já garantindo tanto o direito da Libras quanto do profissional, por aí vai. Quanto tempo para aprender esse idioma, em média?
Existem estudos, mas o que eu gosto de trabalhar é com a realidade, né? É muito comum as pessoas perguntarem, poxa, como que funciona o processo de aprendizagem e tudo mais? E eu falo assim como qualquer outro idioma. Eu vou numa escola de idiomas aprender inglês, você tem a parte que você vai aprender palavras básicas, você vai aprender expressões voltada para aquela língua. Libras é exatamente a mesma coisa. Então, assim, hoje a gente divide assim, básico, intermediário e avançado, que seria a conversação, mas ela é uma língua visual, né? Visoespacial, que a gente chama. Então, enquanto o português ele é escrito, é oralizado, a Libras ela é uma língua sinalizada. Então, isso também vai de acordo com o cognitivo, claro, de cada pessoa, mas até nos meus estudos a gente consegue comprovar que isso ajuda a desenvolver o cognitivo desde crianças a adultos, porque é mais um idioma, só que em vez de você trabalhar a audição para aprender e produzir esse idioma, você usa a sua visão, né? Você usa a questão de memorização de sinais para poder... Então, assim, não é nada absurdo, não é nada de outro mundo. Te garanto que tem muitas outras línguas mais difíceis de se aprender. Sem dúvida. E tem aumentado, você percebe, né, esse crescimento de pessoas se dedicando a aprender esse idioma? Eu acredito que, claro, você disse, né, Libras é como qualquer outro idioma, você vai na escola de inglês, por exemplo, de espanhol ou de francês e fala, olha, quero me matricular. Mas não é tão comum você ver escolas que ensinam Libras, né? Sim. Na verdade, você não vai achar escola de idioma comum, né, com inglês, espanhol, francês, essas coisas, tendo Libras, por exemplo. Você vai ver mais associações. Em São Bernardo tem a Associação de Surdos de São Bernardo, mas tem algumas ONGs, principalmente empresas de terceiro setor, acabam trabalhando mais com isso pela questão social, além de professores particulares, e também tem um diferencial hoje na questão de divulgação, igual você falou, né, disseminação desse assunto, porque já é obrigatório em alguns cursos como letras, psicologia e pedagogia ter a disciplina de Libras, apesar que, ao meu ver, é pouco, só 6 meses, mas é alguma coisa para essas pessoas que estão se formando terem esse conhecimento. E tem estudo e principalmente discussões para se ampliar isso. Quem sabe em medicina, advocacia, né, em direito, algumas outras profissões terem também essa grade curricular, né? É que na verdade são as profissões bases, né? São as profissões mães, digamos assim, porque pensa que uma pessoa que não encontra pra gente se comunicar, a gente precisa de um receptor, né? Sim. Se essa pessoa que só se comunica por Libras porque tem algum tipo de deficiência, não encontrar do outro lado uma pessoa que entende Libras, ela não vai conseguir se comunicar, né? Vai. Então, essa pessoa está exposta a qualquer problema de saúde, qualquer problema de segurança. Então, daí também é um problema que as pessoas, de repente, às vezes não pensam muitas vezes, mas os hospitais, nem todo mundo... Eu acho que não é obrigatório ainda ter um intérprete ali de Libras, caso recebam um paciente ou alguém numa emergência. Uma coisa que você tocou, acho que num ponto bem legal. Leis a gente tem muito no país, claro. A gente sabe que a questão de ter o comprometimento com elas e até o cumprimento por órgão, seja do primeiro, segundo, terceiro setor, é diferente, claro. Em hospitais há sim leis falando que é obrigado, tanto público quanto particular, mas tem uma questão que não é nem a demanda que é grande, de surdos e pessoas que precisam da Libras para se comunicar, mas da oferta. Então ainda é pouquíssimos profissionais, proporcional, né, a tudo que tem de número, para atender isso. Tanto é que recentemente diversas prefeituras, São Bernardo é uma delas, mas algumas outras e também instituições particulares, né, principalmente na área da saúde, começaram a focar no uso de tecnologias como aplicativos, que é muito comum até, aliás, um surdo, por exemplo, em alguns hospitais particulares, chegar, o médico provavelmente não vai saber Libras, mas tem um QR Code que o surdo vai cair numa central que tem 2, 3 intérpretes para fazer a intermediação entre o profissional, né, o médico, e o surdo, a pessoa surda. É uma coisa, lógico, interessante, mas agora para pensar, por exemplo, numa psicologia. A pessoa quer falar por coisas particulares da vida dela, não quer um terceiro ali interpretando e sabendo dos problemas, enfim. Então é lógico que no melhor dos
casos seria essas profissões, né, que atendem diretamente o público, o profissional saber. Mas quando não sabe, vamos dizer que a tecnologia é uma forma de tentar preencher essa lacuna, né, da sociedade. E a mesma coisa a gente pode espelhar para, por exemplo, delegacias, exato, qualquer coisa do tipo, porque... que atende o público, né? Exato, essas pessoas também precisam se comunicar e isso traz um grande problema, que é o que você está falando da oferta de mão de obra, na verdade, de profissionais que conhecem esse idioma ou que hoje têm interesse em conhecer esse idioma, né? Você percebe algum estímulo ou realmente algum avanço, algum crescimento de pessoas se interessando ou se conscientizando e buscando o curso de Libras? Sim, tem aumentado essa procura, mas ao mesmo tempo é uma procura, ao mesmo tempo social e compulsória, porque a gente tem diversas leis, como eu disse, bem recentes, até a própria LBI, né, Lei Brasileira de Inclusão e outras tantas, que começam a obrigar mais ainda em discursos públicos ou em programas de televisão ou em algumas situações ter a janela do intérprete. Então isso começou a aumentar, proporcional, mais pessoas começaram a procurar. Fora isso, a obrigatoriedade igual em psicologia, como eu te disse, pedagogia e outros, faz a pessoa ter o contato com essa língua, querer se aperfeiçoar, e quando a pessoa começa a ir a fundo e percebe que é um número muito grande e expressivo, São Bernardo, para você ter ideia, mais de 15 mil surdos, né, numa cidade, apesar que é uma cidade muito grande, claro, mas a gente está falando de pessoas que nasceram surdas ou que desde pequeno, por causa de alguma doença, alguma coisa específica, acabaram ficando surdas, acabam adquirindo a Libras como a sua língua oficial, sua primeira língua. Mas outro ponto que você tinha tocado também, pessoas que utilizam a Libras. Tem muitas pessoas com deficiência auditiva, que é aquelas pessoas que perderam a audição ao longo da vida. Às vezes elas não se identificam como surdas, e sim como pessoas com deficiência auditiva, né, que é o termo, vamos dizer assim, correto hoje em dia para isso, mas mesmo assim muitas delas acabam aprendendo Libras. O número de pessoas com deficiência auditiva ainda é mais expressivo ainda, a gente está falando de mais de 50% da população, né? Então até nós mesmos, se fizerem audiometria, sim, a gente está perdendo a audição. Exatamente, porque o espectro da deficiência auditiva isso. Mas é lógico que nós às vezes não vamos chegar a utilizar a língua brasileira de sinais, mas muitas pessoas estão procurando tanto para poder, por causa da questão da deficiência, mas ainda por causa dos profissionais. Então tem muitas profissões, e profissionais como neuropediatras, que trabalham muito com pessoas com deficiência, principalmente crianças, fisioterapeutas, TOs, outras profissões, principalmente da área da saúde, que têm esse contato direto, estão procurando essa especialização, porque vem que é um nicho muito, sabe, a demanda é gigantesca, não tem oferta. Eu te falo, qualquer profissão, desde um jornalista que é da área de comunicação a qualquer outra, se sabe Libras, está à frente dos demais profissionais, com certeza, porque ainda não apesar desse crescimento, não é tão divulgado assim na parte da educação e na questão cultural do país, né? Era um idioma, na verdade, que era muito, talvez você saiba me dizer até melhor, ele era muito falado ou aprendido principalmente por quem tinha na família ali uma pessoa com deficiência auditiva. Sim. E até para se comunicar pelo ali dia a dia envolvido, acabava aprendendo e depois acabava, né, saindo. Mas pessoas que realmente têm o interesse de fazer esse idioma, aprender esse idioma, né, sem ter ali na família ou entre os amigos qualquer ligação com a pessoa que tem essa deficiência, eu acredito que é uma coisa realmente muito nova e que ainda precisa de um pouco de empatia, porque é uma coisa que, você disse, é compulsório. Sim, né? sim. Quer dizer, a demanda tá meio que crescendo a forceps, né? Exatamente. Na sociedade. Exatamente, isso. Mas de alguma forma ela tá crescendo, que bom. Então, sim, tem mais pessoas. Como eu te falei, não é qualquer coisa, é uma língua do país mesmo, né? É um idioma do Brasil, e assim, é óbvio que a gente sabe que é pela base. São políticas públicas, a questão da educação, uma série de fatores que divulgaria mais, obviamente. Mas há um crescimento, e que, igual você falou, que bom que tem esse crescimento, e eu acredito que vai continuar nessa expansão. E até para tocar um pouquinho na questão do mestrado,
eu aplico ele sobre a Libras especificamente. Então eu fiz um mestrado em comunicação social com foco em Libras, mas eu não envolvi o surdo. Eu não envolvi a pessoa com deficiência auditiva que utiliza a Libras. Eu envolvi sujeitos ouvintes. Então eu e você já temos o português. A tese trabalhada foi justamente essa: como que eu e você, a gente conseguiria se comunicar até melhor utilizando a Libras como mais uma alternativa no nosso idioma. Aí eu dou exemplos em relação à distância. Então às vezes 50, 60 metros, em vez de gritar, alguns sinais ali a gente se comunicaria. Aqui eu comento alguns países que têm mais de um idioma oficial, igual a Alemanha, outros da Europa, tem 5, 6 idiomas. Às vezes eles estão falando alguma coisa no idioma deles mesmo, e aí na hora de falar a questão numérica fala em inglês, na questão de alimentação fala francês durante a conversa, é normal. Então eles utilizam outros recursos. Como seria pra gente utilizar mais um recurso linguístico como a Libras junto com o português? E aí é lógico, a gente fez grupo focal, fez diversas pesquisas e a gente conseguiu comprovar que realmente para pessoas ouvintes pode ser um meio de comunicação facilitadora, né? E também é um processo, né, comunicacional para as pessoas, né, na sociedade ouvinte. Então eu gosto de trabalhar isso para poder divulgar mais ainda a importância da Libras, né? Sem dúvida, muito interessante. Perdão, Gabriel, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, quiser entrar em contato com você, de repente ter acesso a essa sua tese de mestrado? Ou... Sim, eu tenho um livro, né, que foi publicado, podia ter trazido aqui, né, infelizmente não trouxe, mas chama Conexões Silenciosas. Né? Conexões Silenciosas é o termo, o título principal, mas e aí, sabe, como qualquer trabalho acadêmico, aí tem aquele textinho maior, que é a Libras como comunicadora e facilitadora nos meios de interação entre ouvintes. Mas Conexões Silenciosas, lá fala Gabriel Camp, quem escreveu fui eu, então é o trabalho de mestrado transformado em livro mesmo. Então é um livro acadêmico, claro, mas é uma forma da pessoa conseguir ver os estudos mais profundos sobre a Libras. E procurou Gabriel Camp nas redes sociais com a palavra Libras junto, com certeza vai achar, porque eu tenho muito vídeo explicando muitas coisas sobre esse assunto. Muito legal, Gabriel, agradeço demais sua presença no podcast de hoje. Obrigado, hein? Esse foi mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, mais um tema muito interessante para você. Até o próximo.